queria muito que vocês comentassem sobre essa questão regulatória, né? Então, a gente tem esses embates jurídicos regulatórios acontecendo basicamente no mundo inteiro, né, onde as empresas estão, e eu queria muito que vocês falassem sobre essa questão de vínculo trabalhista, de limitação para alocar esses imóveis em algumas cidades-chave aí para o negócio também da Airbnb, que tem déficit habitacional, e eu queria saber um pouquinho sobre como é que vocês veem todas essas questões regulatórias e como é que vocês estão se saindo, né, nesses embates. Bom, posso dar minha visão com relação a isso. Eu acho que todo modelo novo, ele requer uma visão nova para o assunto, né? Acho que a gente vê que algumas tentativas de regulamentação, quando você pega uma regulamentação antiga e tenta aplicar no modelo novo, aí eu acho que começa a matar a inovação, né? Você muito mais cria uma barreira de entrada e mata a inovação. Eu acho que cada indústria, cada setor tem um dinamismo completamente diferente nesse aspecto, né? Então, por exemplo, no caso de aluguel por temporada, aqui no Brasil já é regulamentado pela, pela, por uma legislação de 88, inclusive, né? Eu cresci alugando casa, meus pais alugando casa, então é algo já permanente na cultura do brasileiro, né? Agora, existe evidentemente algumas cidades que historicamente, até mesmo antes do Airbnb, você tem questões de déficit habitacional, questões específicas e bairros específicos, né? Então, acho que o que a empresa sempre procura fazer é entender individualmente qual é o desafio daquela cidade e tentar compor. A gente tem mais de 260 acordos espalhados no mundo inteiro com essa cidade justamente para adequar o nosso modelo a ajudar a equacionar questões específicas de cada uma das cidades, né? Agora, é super interessante também dar uma outra visão, que é o seguinte: 74%, em torno de 74% dos Airbnbs, ou seja, dos imóveis no mundo inteiro, eles estão fora do eixo turístico, né? E isso é super importante quando a gente olha pela perspectiva de como que realmente você consegue democratizar a receita do turismo na microeconomia. Muitas vezes é aquela microeconomia daquele bairro que fica fora do eixo turístico, ou seja, você não tem um fluxo de pessoas transitando ali. E a gente vê isso, por exemplo, um dado que eu sempre gosto de usar foi nos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro, em 2016, 50 bairros se beneficiaram de turistas que se hospedaram no Airbnb, né? E em torno de 85 mil turistas passaram por lá. E aí, falando de recursos sustentáveis, que o Paulo colocou na abertura dele, você precisaria construir 174 novos hotéis para suportar esse público que se beneficiou se hospedando no Rio de Janeiro, no Airbnb. Então, assim, eu acho que é importante o tema de regulamentação, mas a regulamentação, de novo, ela tem que ser focada em para frente, né? Não matando uma inovação e realmente olhando questões novas e modelos de negócio novos e não aplicando uma legislação antiga para algo que acabou de surgir. Muito bem. Eu tenho até uma pergunta sobre isso. Vocês pensam, de repente, Leonardo, comprar alguns imóveis ou pensam em investir nessa área, ou ter até uma verticalização, na verdade, né, do negócio de vocês? Como é que vocês veem essas soluções também para alguns lugares, assim? E se isso é especial para alguns lugares, ou então se vocês vão fazer em várias outras cidades, enfim, o que vocês estão pensando? Olha, nós não temos ativos, eu acho que é uma característica do Airbnb. A gente tem algumas iniciativas, né, alguns pilotos com empresas que querem incorporar imóveis, principalmente nos Estados Unidos, e aí o Airbnb vem com o conceito de mais da usabilidade do usuário, de o que ele busca quando ele se hospeda no Airbnb. Então a gente entra aí mais como um consultor, né, com a marca Airbnb para poder
aquele incorporador estruturar um imóvel que facilite áreas de convivência, colaboração, que facilite esse trânsito de pessoas que buscam se hospedar né, em um espaço temporariamente, e com um conceito que o Airbnb sempre trouxe, que é a questão do anfitrião, essa personalização mais da experiência, né? Então, nesse sentido, a gente tem alguns pilotos acontecendo nos Estados Unidos, mas a empresa hoje não tem nenhum ativo como você citou. Muito bem, muito obrigada. E, Paulo, conta um pouco sobre a questão também do vínculo trabalhista, né, que também aconteceu bastante coisa nos Estados Unidos, lá na 99. Como é que você vê essa questão da regulação para essa área de mobilidade? Bom, acho que a regulamentação, na verdade, ela, para mim, foi um dos grandes aprendizados da jornada da 99, porque eu tinha um pressuposto no início de que a lei ela tem que ser seguida à risca a qualquer custo. E ao longo do tempo eu entendi que se você quer inovar, você precisa melhorar a lei. Eu acho que a ideia aqui não é quebrar a lei, mas em geral, o arcabouço regulatório ele não favorece quem está inovando e criando modelos diferentes. Então, se a startup principalmente se resignar e falar a regulamentação é assim, então é dentro dessa caixa que a gente tem que operar, ela se limita demais. Então, se ela tiver mais ambição, se ela realmente quiser transformar uma indústria, transformar o mundo, fazer algo grande, ela precisa ter um papel muito mais proativo em relação à regulamentação do que passivo. Ela não pode falar assim, não, sempre foi assim, então isso não dá para discutir. Tem que ser o contrário, ela tem que ser um agente de mudança. E tem que chegar para o poder público, para quem está no Congresso, no Senado, Câmara de Vereadores, e tentar mostrar que existe um caminho melhor. Então, se você não estiver disposto a peitar o sistema no sentido de melhorar para todo mundo, você vai limitar demais o escopo que você pode ter. Acho que foi um grande aprendizado para a gente nesse sentido, e a gente foi muito proativo na 99 para passar uma regulamentação que fosse boa, que permitisse carro particular, mas com segurança, com uma série de questões que eram importantes. Então, também não era ideal para a empresa, eu acho que para nenhuma empresa, operar numa linha cinzenta, numa zona onde você não está coberto e pode, de um dia para o outro, você ser proibido ou ter uma liminar que pare o teu serviço. Então, eu acho que as empresas elas precisam de segurança jurídica para operar. Só que elas não devem se contentar com a segurança jurídica de uma regulamentação de 20 anos que não atende o que elas querem fazer. Então, infelizmente, elas vão ter que trabalhar mais proativamente. Eu falo isso para muitas startups, que antigamente você só começava a trabalhar com regulamentação, com advocacy, quando você ficava grande. Só que hoje as empresas estão inovando tanto nos modelos de negócio que esse momento chega mais cedo. Elas precisam começar a ter uma atividade ali desde o começo. Isso envolve PR, envolve conversar com pessoas do executivo, do legislativo. E a gente teve, ao longo da nossa história, assim, foi muito trabalho nessa área, mas com conquistas bem relevantes. Eu acredito até que a regulamentação hoje para transporte por aplicativo no Brasil é uma das mais modernas do mundo. E isso vem em grande parte por um trabalho proativo que foi feito pela 99 de trazer números, trazer dados, trazer educação para a classe política, mostrando por que a regulamentação de radiotáxi de 40 anos atrás não funciona no mundo de hoje. Então, eu acho que no fundo a gente conseguiu um grande caso de êxito. Agora, quando a gente estava com essas dificuldades, até teve um link interessante ali com a história do Airbnb, porque o nosso grande concorrente na jornada acabou sendo o Uber, que tinha uma abordagem que a gente não gostava muito. Era basicamente, vamos fazer, e depois vai ter tanta gente usando que quando quiserem proibir já não vai dar mais. E a gente gostava muito da abordagem do Airbnb, que era uma abordagem mais colaborativa, de fazer a quatro mãos, de tentar se antecipar, de fazer essa educação do poder público, olha o que eu estou fazendo, não tem nada de errado nisso, e construir junto a quatro mãos uma forma de viabilizar a operação. Então a gente tinha esses dois exemplos, assim, um de que não era o que a gente queria fazer e o outro que era o que a gente admirava, e foi muito legal porque a gente contratou uma pessoa que era o nosso Head of Legal, e aí demos para ele a incumbência de cuidar de public policies também, e aí falamos assim, era o Matheus, e falei, Matheus, vai procurar referência. E aí quando ele foi procurar referência no Brasil, as referências eram todas muito ruins.
A gente sabe, Lava Jato, etc., como é que eram as empresas que tinham regulamentado, que tinham muito trabalho com políticas públicas, né? A forma antiga de fazer que era muito ruim. E aí foi muito bacana porque a gente conseguiu, até pelo investidor nosso, que era a Riverwood, eles fizeram uma ponte com o Airbnb, e o Chris Lehane, que é o VP de Public Policies lá, fez uma mentoria para o Matheus, e foi incrível, assim, porque em meia hora de conversa, o Matheus desligou o telefone, eu falei com ele depois, eu falei, putz, Paulo, entendi exatamente o que eu preciso fazer, qual deve ser a missão da área, que perfil de gente eu tenho que ter, isso em meia conversa. E foi uma coisa que foi fundamental para a gente conseguir realmente estruturar a área de uma forma mais eficiente. Então foi super legal. Então, eu acho que a questão da regulamentação ela vai ter que evoluir em todas as dimensões para possibilitar esses novos modelos operarem, trazerem benefícios para a sociedade de uma forma que seja regularizada, legal. E aí, só para completar a parte que você perguntou trabalhista, claramente essa gig economy, né, que o pessoal está chamando, que é entregador de comida ou de documento, que é motorista de 99, Uber, série de categorias, hoje já emprega milhões de pessoas no Brasil. Então, se você falar assim, poxa, vamos aplicar toda a legislação de CLT, vínculo trabalhista, etc., para essas pessoas, vai quebrar tudo, não vai funcionar. Se você falar, pô, mas do jeito que está hoje também não está ideal, as pessoas estão desamparadas e as pessoas não estão ali contribuindo para a Previdência, etc., isso é um problema. Eu concordo. Então, na minha visão, já tem algumas propostas dos Estados Unidos nesse sentido, de tentar criar algum tipo de caminho do meio. Vamos criar um meio termo? Como é que a gente dá alguma segurança para esse trabalhador, mas sem todas as amarras e os custos adicionais que tem a legislação anterior? E aí cai exatamente nesse princípio que eu estou propondo aqui. Acho que a gente tem que ser mais construtivo, não pode fingir que não tem um problema, mas tem que achar novas soluções que consigam trazer conforto, porque essas empresas todas operando trazem grandes benefícios à sociedade. A gente não quer que isso fique inviável, porque a gente tem uma regulamentação de 20 anos atrás que não suporta. Então, vamos trabalhar junto a quatro mãos para criar uma regulamentação que seja boa para os trabalhadores e para as empresas e para a sociedade como um todo que usufrui desses serviços.